entrar agora na parte de geadas, prevenção e recuperação de lavouras. É um prazer para a gente recebendo aqui a Evelyn Moraes. Ela é engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia, com ênfase em agrometeorologia, lá pela Universidade Estadual de Londrina. Pesquisadora lá do IAPAR na área de agrometeorologia, docente do curso de mestrado em agricultura conservacionista lá do IAPAR. A gente agradece a palavra do dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão com fome, já querendo sair, cansados, mas vamos estudar mais um pouquinho hoje. Então, eu vou falar sobre essa parte de geada. Primeiro, eu quero agradecer à Fundação pelo convite. É um prazer estar aqui em Varginha, conversando um pouco sobre esse tema bastante importante no Paraná, principalmente. O que limita a produção de café no Paraná, a geada ainda é um problema. É um fator de alto risco, como qualquer evento extremo, como essas altas temperaturas que teve agora em fevereiro, inclusive aqui, né? A seca. Esses eventos extremos acontecem e não tem como evitar, então temos que trabalhar com eles, vendo a melhor maneira de lidar com isso. Então eu vou apresentar algumas medidas que podem ser feitas para que isso amenize o problema da geada. Então eu dividi didaticamente, para ficar mais fácil, como professora também, a nossa apresentação aqui, a nossa conversa em 3 partes. Vamos falar primeiro a parte de geada, a parte conceitual de geada, as condições para que ocorra a geada, tipos, caracterização e o nosso programa Alerta Geada que temos lá no Paraná. Depois vamos ver as questões de método de proteção, né, que é o que podemos fazer para minimizar essa questão de geada. E por fim, a recuperação com relação às podas. A geada é um problema bem sério lá no Paraná, aqui eu acredito que não tanto, né? Vai ser um tema um pouco novo para vocês, o que eu vou falar aqui, mas é sempre bom o conhecimento, é sempre bem-vindo, né? Então vamos para a primeira parte, para a gente caracterizar um pouco geada e entender melhor o que é isso. Então a geada, do ponto de vista físico, é aquilo que vocês conhecem e veem, né? Então é o congelamento do orvalho ou a sublimação, né, do vapor d'água, transforma de vapor direto para o sólido, sobre uma superfície quando ocorre a temperatura abaixo de zero. Então é aquele gelo que congela na temperatura zero. Isso, do ponto de vista físico, é geada, que fica tudo branquinho. Na parte agronômica, há uma outra definição, que a gente considera os vegetais. Tá? Agronomicamente, geada para os vegetais é aquilo que causa danos para eles. Porque nem sempre acontece, do ponto de vista físico, gelo e danifica o vegetal. Porque tem vegetal que não é sensível à geada e tolera bem. Então tem essas duas definições de geada, do ponto de vista agronômico, que causa dano para o vegetal, e físico, que é aquela geada comum. Então vamos ver o que acontece um pouco quando acontece a geada dentro do vegetal. Vamos entrar dentro da folha e ver o que acontece rapidamente, como é que acontece isso. Então aconteceu a geada, vai congelar inclusive os solutos internos da folha, né? A seiva vai congelar dentro da folha, há a formação de cristais de gelo dentro da folha. Isso vai fazer com que diminua o potencial hídrico, ou seja, a planta vai desidratar. Por isso que tem aquele aspecto enegrecido que parece que pegou fogo. A planta desidrata. E nisso ela rompe as paredes celulares, e rompendo as paredes celulares causa a morte das células. Rapidamente é isso que acontece dentro de uma folha quando acontece a geada. O cafeiro arábica, ele é sensível à geada, né? Mesmo porque ele é proveniente de regiões tropicais da África, e ele é bastante sensível à geada. Menos 3 graus Celsius já causa dano à folha, e o tronco é mais sensível ainda, com menos 2 ele causa dano ao tronco. Só que isso é muito variável também, isso vai depender de uma série de questões, como por exemplo, essa intensidade da geada, né, o local que está esse café, o tempo que ficou exposto ao frio. Existe N tipos de geada. Existem aquelas geadas fracas, fortes, geada que fica menos
negativo somente uns 10 minutos. Geada como em 2000, que começou a ficar negativo, a temperatura era meia-noite, permaneceu até 7 horas da manhã com temperatura negativa. Então acontece uma série de coisas, pode acontecer uma série de eventos enquanto está tendo geada e esses tipos de geada. Então esse tempo que a planta vai ficar exposto a esse frio é também importante para definir o dano que ela vai ter. A idade da planta também, cafeiros mais jovens, têm as folhas mais tenas, são mais sujeitos à geada, eles se danificam mais com a questão da geada. A nutrição da planta, o professor Matiello falou bastante, e para a geada também é uma questão bastante importante. Se o cafezal estiver bem nutrido, ele vai danificar bem menos com relação à geada. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente também. O porte do cafeeiro também é importante. Café de porte alto e mais compacto, com entrenódios mais curtos, ele é mais denso e mais alto, ele protege mais a geada também, pela própria estrutura, né? Pela própria arquitetura do café. Ele está mais enfolhado e maior, isso vai ter maior proteção, autoproteção contra a geada. Tá? E a espécie, nós vamos ver mais para frente também que a espécie também, dependendo da espécie, há bastante tolerância ou sensibilidade à geada. Vamos ver. Há os tipos de geada. Isso é bom caracterizar também, porque existem dois tipos básicos de geada, a geada branca ou de radiação. Chamo de radiação porque é emitida durante o resfriamento, quando está muito frio, vem a massa polar, o café começa, a superfície, nesse caso o café, começa a perder radiação por ondas eletromagnéticas. A partir do momento que ele começa a perder, ele começa a ficar frio. Ele começa a ficar frio e ao congelamento do orvalho, né, como eu já falei, ou a sublimação do vapor d'água, forma aquela geada branca clássica que a gente vê. Tá? Então aquela geadinha branca que a gente conhece, o gelo é considerado geada de radiação por causa do resfriamento da superfície. Tem também a geada de vento ou a geada negra. Essa não é tão comum e essa não vem com gelo, não é formado gelo, né? A massa polar, que vem muito seca lá do extremo sul, né, do continente, da onde vem essa massa polar, ela vem de uma zona de maior pressão procurando uma de menor pressão. No Paraná, ela entra ali para a região sudoeste e chega muito seca, no caso da geada de vento, muito seca, a temperatura muito baixa, e vai afetar os nossos cafeeiros lá no Paraná. Essa geada é típica que queima só um lado da planta, só o lado que passa aquele vento gelado, e acaba queimando um lado fica enegrecido, e esse lado que queima a produção do ano que vem, somente desse lado fica mais prejudicada. Então ela é diferente da geada branca. E para exemplificar, pode acontecer as duas também. Em 1975, que foi a geada mais severa do Paraná, que foi que causou aquele grande transtorno na agricultura do Paraná, que mudou toda a cara da agricultura do Paraná, aconteceu essa geada, as duas geadas ao mesmo tempo. Veio a geada negra, a geada branca, e aí foi aquilo tudo que aconteceu lá no nosso estado. E a geada de canela. A geada de canela que afeta o tronco do cafeeiro, eu disse que ele é mais sensível, né? Então essa geada acontece porque o ar frio é mais denso, né? Aí ele tem que se acumular junto ao tronco. E quando chega a menos 2 graus, aí ele prejudica o cafeeiro, que é a temperatura limite para causar esses danos no cafeeiro. E danificou o cafeeiro. De repente o agricultor chega lá e fala, salvou, me escapei da geada, né? Tá tudo verdinho, mas aí isso não acontece de um dia para o outro. Os danos que acontecem na geada, ele não acontece de um dia para o outro, você não vê visualmente. Aos poucos vai secando os ramos, as folhas vão ficando enegrecidas, porque a seiva vai começar a dificultar a translocação, e depois de 2, 3 meses aí a planta já está toda danificada. Os ramos queimados, as folhas secas. Então ele demora um pouco para aparecer. E normalmente abaixo dessa zona aqui, danificou, ocorre a rebrota e dá para aproveitar a muda ainda. Vamos ver a frequência e intensidade.
intensidade de geadas. As geadas severíssimas ocorrem lá uma a cada 30 anos. Essa aqui é uma foto da geada negra, isso não foi passado fogo, não, isso foi geada mesmo. Ela acontece pela nossa climatologia, né, dividido pela média de geadas que teve nas nossas informações que a gente tem no banco de dados, ocorre uma a cada 30 anos. E ela exige recepa ou às vezes até erradicação do local. Né? A geada severa, ela acontece uma a cada 6 anos. Foi a geada de 2000, foi uma geada de 81 que aconteceu, a de 94, então foram as geadas severas que aconteceram lá no Paraná. Essas aqui, provavelmente as severas também devem chegar aqui, em alguma intensidade mais fraca, mas também deve chegar aqui. E ocorrem danos parciais ou totais dos cafeeiros. E as geadas moderadas, ela ocorre uma a cada 3 anos. Isso é bem comum lá no Paraná, né? Cada 3 anos, ou 2, tem uma geadinha, principalmente de baixada, mas existem algumas técnicas que o agricultor pode fazer e driblar essa questão de geada. E o período que mais ocorre geada climatologicamente é de 15 de junho a 20 de julho, que é o período que a gente fica mais alerta lá, tem que tomar mais cuidado, que é o período que ocorre com mais frequência geada. Isso foi um estudo que nós fizemos tentando associar evento Enos com as geadas que ocorreram no Paraná que afetaram a cafeicultura. Em Cambará, extremo norte do Paraná, uma região mais quente, né? Mas que quando acontece a geada, ela chega lá também. Então, mostrando aqui, esses aqui foram os anos que ocorreram geadas. Bastante geada no Paraná, desde 62. Colocamos só algumas, as mais intensas. Aqui a temperatura mínima do abril que chegou, registrado na estação meteorológica. O problema do Paraná é bastante sério. E a intensidade da geada. Aqui nós caracterizamos como que estava a situação do El Niño, do Laninha e da neutralidade. Se esses anos de geada ocorreram em anos de El Niño, Laninha, para ver se tinha alguma correlação entre isso. E aí a gente já poder ficar mais tranquilo ou não, né? Quando é ano de El Niño, e daí eu vou ficar mais tranquilo ou não com relação às geadas. E realmente o que aconteceu nos nossos estudos foi que os anos neutros é o que mais acontece geada. Os anos neutros, como foi o ano passado, neutro, hoje, esse ano nós estamos sob o efeito do El Niño, e os anos neutros é o que mais acontece a geada. Então, nesses anos nós temos que ficar mais atentos. Não que não aconteça em anos de El Niño, mas foi o que menos aconteceu. Teve 3 eventos em anos de El Niño, 4 em anos de Laninha, inclusive a de 75 era um período de Laninha. A gente estudou também os meses antecedentes ao evento, porque também tem interferência, né? Quanto mais prolongado o evento que está acontecendo de El Niño, provavelmente maior a atuação aqui no continente. Deixa eu só ver uma coisa que eu acho que eu passei uma parte, ou eu pulei. Não está aqui. Acho que esse slide não apareceu. Mas tá bom. É que eu ia falar com vocês também, que não apareceu ali, que é as condições de ocorrência para ocorrer geada, né? As condições. A primeira coisa que tem que ter é a entrada da massa polar. E essa massa polar, ela acontece, né, durante o inverno, por causa da declinação solar em relação à posição da Terra, né? O Sol fica mais fraco, e essa massa polar vem. Não tem como saber se essa massa polar vai vir forte, vai vir fraco, se ela vai vir realmente. Então ela se desloca lá do sul, né, do extremo sul, do polo sul, do extremo sul do continente. E ela vem com uma certa pressão. Às vezes ela vem forte, às vezes ela vem fraca, às vezes ela vem forte e enfraquece no deslocamento dela, às vezes ela vem fraca e ganha força. Então, essa força que a gente fala é principalmente a pressão. Quando os meteorologistas vão caracterizar uma massa polar para saber se ela é forte ou não, eles olham bastante a pressão. Eu tinha colocado um dado aqui de uma pressão de 1030 milibar, que
que foi a geada de 2000 que aconteceu lá em Londrina, que foi uma geada bastante severa. Nesse ano de 2000, aqui no sul de Minas, chegou a 1022, que também é uma pressão bastante alta, que causa dano para a cafeicultura. Em 2000, teve uma sequência de 12 dias de geada, meio intercalada, foram 7 geadas em 12 dias, com temperaturas de abrigo muito baixas sempre, né? E foi uma situação bastante crítica para a cafeicultura do Paraná no ano 2000. E outra coisa para acontecer geada é a questão da nebulosidade. Vocês devem saber que quando está nublado não ocorre geada, né? Por quê? É como se fosse um efeito estufa mesmo. Durante o dia o sol penetra na superfície e aquece a superfície, né? A onda longa, onda curta do sol penetra e aquece. Parte dessa onda curta é refletida, mas parte é absorvida pelo sol. E esse sol não vai emitir essa onda em forma de onda longa depois, né? Pelo sol, é a onda infravermelha. E a hora que essa onda é emitida, se tiver vapor d'água, nuvens, isso vai absorver e vai impedir que esse calor, né, que esse calor emitido vá para o espaço sideral, ele vai ficar aqui na atmosfera. É como se a nuvem e o vapor d'água fosse uma barreira para impedir que esse calor emitido pela superfície fosse embora. Então aí fica mais quente e isso evita a geada. Se o céu estiver limpo, aí essas ondas eletromagnéticas, esse calor que sai da superfície em forma de onda longa vai embora e daí resfria, né? E acontece a geada. Outra coisa que é bem comum na geada também, em época de geada, é a inversão térmica. A gente sabe que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso é regra. Mas em época de frio, principalmente em geada, acontece o inverso, na camada superficial. O frio fica a temperatura fica mais baixa, o frio é menor na superfície, né? Isso porque o ar frio é mais denso, né? Ele vai se acumular lá embaixo, e também porque a superfície vai perdendo vai se resfriando, perdendo calor, então a superfície vai ficando mais fria. Não sei porquê, mas sumiu ali no meu slide. Então vamos falar um pouquinho do sistema do alerta geada. Isso é uma coisa que eu trabalho lá, a gente atende bastante agricultor que liga, imprensa, é um sistema que funciona bem no Paraná, a gente tem tido bastante sucesso, tanto que é desde 95, e vocês podem, não sei se alguém conhece, mas se não conhecerem, pode acessar o site do IAPAR aqui, e tem um boletim diário sobre o sistema alerta geada. Você pode se cadastrar, caso aconteça uma geada no Paraná, vocês vão ficar sabendo. Então, esse programa começou em 95. Então, até 94, a geada severa de 94, que foi uma geada bem drástica para a cafeicultura também, os cafeicultores do Paraná não tinham acesso às previsões de geadas e métodos de proteção de lavoura, né? Então, o Paraná não tinha como monitorar a geada e passar isso para a população. Com a criação do CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná, o Instituto Tecnológico do Paraná, é o órgão do Paraná que faz a previsão do tempo, inclusive de geada. Os meteorologistas que atuam lá dão um apoio muito grande para nós, eles que fazem essa parte de previsão de geada lá no Paraná. Então, com a criação desse instituto, foi possível monitorar a geada. E associado a nós do IAPAR, nós estamos trabalhando nesse sistema de informar o agricultor dessa geada e informar ele e proporcionar alguns métodos de proteção das suas lavouras. Então, a partir de 95 foi implantado o programa Alerta Geada para cafeicultura. Ele é específico para a cafeicultura, só que outros agricultores também usam, né? Olericultores e o pessoal que cultiva flores e outras culturas também utilizam o nosso programa. Até a comunidade em geral quer saber se vai gear ou não, eles ligam lá para nós, acessam o site. Tá? Mas a finalidade do sistema é para a cafeicultura, ele foi desenvolvido para isso. Então, o nosso foco é o cafeicultor, proteção das lavouras cafeeiras contra a geada. Então, ele se baseia em 3 pontos fundamentais. Primeiro, a previsão de ocorrência de geada, que é o trabalho do CIMEPAR, principalmente. Então, temos que saber e ter certeza se
vai gear ou não. Segundo, difundir isso. Hoje, graças a Deus, a difusão de informações é muito rápida, né? Temos internet, telefone, celular. Então, isso também, hoje em dia, beneficiou bastante essa questão de difusão de previsões. E os métodos de proteção. Também que o agricultor saiba o que ele tem que fazer nessa época que acontece a geada. Claro que o que eu vou mostrar aqui de proteção com relação ao alerta geada é só para cafés recém-plantados. Cafés adultos, eu vou mostrar outra forma de proteção, mas que não tem a ver com o nosso alerta, né? Daí é permanente, não tem a ver com o alerta. Então, as previsões, elas são feitas pelo CIMEPAR, vamos lá, pelo CIMEPAR e APAR, e tem a colaboração do CPTEC e INPE. Então, é uma previsão, como faz previsão de temperatura, previsão do tempo, é baseado em modelos meteorológicos, matemáticos, supercomputadores, imagens de satélites, radares e os dados das estações meteorológicas, os dados de superfície. Então, eles fazem a previsão. E para decidir o que vai no boletim, que todo dia é colocado, esses boletins, a gente tem uma reunião diária decidindo o que vai ser colocado nesse boletim. Então, diariamente, todo dia, hoje, se vocês entrarem lá, vai estar atualizado, dia 13 de agosto, o boletim de hoje, às 11 horas, geralmente, a gente informa, são emitidos esses boletins através do telefone ou site. Então, esse boletim vai estar no site, ou se você ligar no telefone que eu vou passar a seguir, vai estar a gravação informando se vai ou ter ou não geada. Isso, vai informar se vai ou não ter geada na região cafeeira, o tipo da geada, a intensidade da geada, se vai ser geada fraca, forte, de fundo de vale, né? E a necessidade e a forma de proteção. Tudo isso tem lá no nosso boletim diário. Só que assim, esse boletim está lá todos os dias, diariamente. Só que a gente não emite o alerta geada, a gente fala disparar o alerta. O agricultor ele pode cadastrar, como eu mostrei lá, o e-mail e o SMS, o telefone, no site. Só que ele não vai receber todo dia esses boletins. Ele vai receber só em caso de geada. Então, vai acontecer uma geada, se for uma geada forte, ele recebe com 48 horas de antecedência. E uma geada fraca ou moderada com 24 horas de antecedência, ele vai receber no seu e-mail ou no SMS, no telefone, a intensidade da geada, se vai acontecer a geada, que vai acontecer a geada. Então, esse aqui é o nosso contato lá desse programa Alerta Geada. É uma equipe que trabalha lá com isso. Esse é o telefone, o site e o contato, caso alguém tenha alguma dúvida, método de proteção. O pessoal procura bastante também a gente pelos contatos para a questão de geada. Só um exemplo do que aconteceu em 2000, que foi aquela sequência do dia 13 ao 24, todos esses dias ficaram muito frios, com temperatura negativa. Nesse intervalo foram 7 geadas fortes. E com o programa, nossa, foi uma loucura. Todo mundo acessando, perguntando, a gente informando, né? Cobre o café, enterra o café. E aí, inclusive viveiros, a gente tem esse aporte também para viveiros. Então, no Paraná, a situação era essa aqui, né? Tinha 3 mil hectares de café recém-plantados, 6 mil hectares de café de 6 meses a 2 anos e 8 milhões de muda em viveiro. Então, esse aqui foi o total, né? Que evitou de prejuízo na época, né? Que foi economizado, os agricultores cuidaram, né? E se protegeram, e o que foi economizado em 2000 com uma geada forte, que é onde o programa mais tem o benefício, né? Na época de geada. Então, vamos para a parte 2 agora. O que se pode fazer caso aconteça a geada que eu expliquei para vocês atrás que acontece no Paraná? Então, eu vou falar sobre o nível de macroclima, topoclima e microclima. E um pouco também sobre espécie cultivar. Tá? Primeira coisa, lá no Paraná, para se plantar café, é onde plantar na sua região. Antigamente, até antes de 75, tudo plantava café, o Paraná quase inteiro. Cascavel, Sul, Sudoeste,
Essa região aqui, ó, plantava café, aqui, tudo plantava café. E aí, né, foi percebendo que está acontecendo geada muito frequente. Então, nós fizemos esse estudo do zoneamento agrícola e delimitou o local que se pode plantar, né, a região do Paraná que se pode plantar, de acordo com a frequência de geadas. Então, é só essa parte verde aqui no Paraná que se pode plantar, mais ou menos na latitude 24. Tá? O Paraná é limitado também, não se pode plantar café em todo o estado, porque abaixo disso tem geadas muito frequentes. Aqui ainda o risco é tolerável, o risco de geada, mas aqui embaixo não tem como plantar, porque a geada é muito frequente. Pulou de novo. Pulou a nível de topoclima, não sei porquê. Vamos ver se está aí, se aparece. Não, para cima um pouco. Mais para. Esse aí, subiu. Pena. Tinha uma área. É a recomendação a nível de topoclima, dentro da propriedade, o que se pode fazer. A gente recomenda plantar na declividade superior a 5%, né? Para que o ar frio ele escoa para a parte mais baixa. Tá? Plantar nessa meia encosta. Em relação à geada, é interessante plantar a meia encosta. Deixar livre de mato, né? Para que o sol penetre e aqueça mais o ambiente, mato, matéria orgânica, assim, palhadas, deixar limpo para que fique mais aquecido o ambiente. Isso é outra recomendação. Não vai conseguir ver tudo bem. Vai faltar essa parte aqui do topoclima. Eu vou lembrando, e se eu lembrar depois a gente vai conversando sobre isso. Talvez na frente até tenha mais sobre isso. Então, as medidas do microclima, tá? Que pode fazer dentro da propriedade. A consorciação de café com guandu e tremoço. O guandu também é bem difundido lá no Paraná, para plantar junto com o café. Ele tem várias utilidades, mas aqui eu vou abordar mais a questão da geada. Tá? Cobertura direta do cafeeiro, eu vou mostrar algumas formas de proteção direta do cafeeiro, um experimento que a gente fez em 2000, bem na época da geada. Cobertura parcial do cafeeiro, manejo da lavoura, proteção de mudas e viveiros e arborização de café. Tudo rapidamente. Isso aqui daria uma aula de uma semana se eu fosse trabalhar mais detalhadamente. Então, eu vou falar resumidamente essas formas de proteção a nível de microclima. O guandu até eu fiz meu mestrado com essa planta, né? Proteção de café com guandu. Ele é utilizado, passando rapidamente como deve ser o manejo dele, né? Deve semeá-lo em outubro e novembro, uma linha de guandu gigante. É importante que seja esse guandu normal ou gigante, porque ele tem que fechar, né? Fechar em cima para proteger o café, né? Se deixar aberto, o calor dissipa. Então tem que fechar para formar aquela estufinha dentro do túnel do guandu. Tá? Em maio, o guandu cobre totalmente os cafeeiros, né? Você plantando em outubro, dezembro, em outubro, novembro, e em maio vai estar tudo coberto. E ele protege entre 2 e 4 graus o café que está abaixo dele, né? Muitas vezes evita a geada. Aquela primeira foto que eu mostrei, isso aqui foi uma geada que teve em 99, uma geada moderada, em que o café ficou todo verdinho e o guandu protegeu. E depois, o guandu pode ser aproveitado por 2 anos. Passou o inverno, poda de novo o guandu, né? Deixa o guandu a uns meio metro de altura, daí ele rebrota, né? Tem que podar para deixar o sol entrar para o café ter a iluminação, ter a radiação solar e poder produzir. Aí no ano seguinte pode deixar rebrotar de novo, ele vai por 2 anos proteger o café.
Então aqui, ó, é uma foto do guandu, aqui ele está manejado, o guandu manejado, e o café no meio do guandu. Aqui, que eu falei para vocês, a importância de estar o túnel fechado. Ó. Aqui o agricultor plantou no espaço mais largo o guandu. Então, aqui ficou totalmente exposto. O calor que a superfície emitiu, o solo, a planta, emitiu e foi embora. E aí queimou o café, ficou mais frio. Aqui, a radiação eletromagnética, o calor, a onda infravermelha que eu expliquei, que emitiu aqui, ele foi interceptado pelo guandu, pela folhagem do guandu. Então, permaneceu mais quente e daí aqui não queimou. Essa foto não dá para ver bem, mas olhando lá é bem didático para ver que onde está fechado o guandu, que é onde protege. Aqui outra foto do café com o guandu. E aqui um gráfico das temperaturas, né? Ele chega até 2 graus, nesse caso aqui foi 2 graus, mas a gente já mediu até mais, protegendo com a geada. E o guandu tem outras vantagens. Ele também melhora o pegamento das mudas, tem muito agricultor lá no Paraná que usa no verão, para tirar do viveiro, no ir direto para o sol, eles colocam aclimatando com o guandu também, é muito utilizado. Ele aumenta o teor da matéria orgânica, produção de grãos para alimentação humana também, acho que no Nordeste é muito utilizado isso. Ele também é utilizado como quebra-vento, reduz a infestação de plantas daninhas e também proteção contra as altas temperaturas, né? E diminui a incidência de bicho mineiro. Isso são outras vantagens do guandu que está descrita na literatura. Tremoço. Nós fizemos ano passado um experimento também com tremoço. Nessa foto aqui, ó, o tremoço está aqui no meio. O café está aqui no meio do tremoço, não dá nem para ver. Está bem escondidinho. Porque tem que estar fechado, né? Para ter proteção da geada, não pode estar perto, tem que estar fechado para acumular o calor. E nós colocamos o café aqui, o tremoço, e teve uma queda de temperatura, não foi tão drástica, nem chegou a ser negativa, mas vimos que deu 1 grau de diferença na temperatura, né? Essa linha de cima é o café com tremoço e essa linha de baixo é a temperatura do café a pleno sol. Então teve e depois olhando lá, né? Depois abrimos vimos as plantas de café, realmente as que estavam fora estavam bem mais danificadas, de dentro estava toda verdinha. Esses danos que aconteceu com o café sem o tremoço e com o tremoço. Vamos voltar um pouquinho, aquela parte de topoclima. Desculpa aí a questão técnica, mas vamos voltar um pouquinho na parte de microclima, de topoclima, o que se pode ser feito para evitar que a geada danifique o cafezal, tá? Então, terrenos com declividade superior a 5%. É recomendado que se plante o café nessa condição. Plantar somente na minha encosta para o alto, nunca plantar na baixada, né? Que é onde fica o ar frio. O ar frio sempre vai estar na baixada, em fundo de vale, em fundo de propriedade. Nunca plantar o café nesse local. E escolher preferencialmente a face norte, que é onde o sol está mais exposto para nós, onde bate mais sol e aquece mais o terreno, né? Durante o inverno, o sol está um pouco mais ao norte, que esquenta mais essa face. Então é isso aí, não plantar na baixada, na meia encosta, evitar a face sul. Então, a gente estava falando do clima, já comentamos sobre o guandu, né? Que é bastante interessante, não sei se é usado aqui para alguma coisa, mas no Paraná a gente usa bastante o guandu. O tremoço, que a gente já falou. Então vamos falar sobre alguns métodos eficientes e ineficientes que a gente testou lá no Paraná, num trabalho que nós fizemos em 2000, que para a pesquisa foi ótimo, mas para a cafeicultura foi um desastre, que a gente pôde testar várias coisas, porque teve geada. Então, eu teria um total das mudas de 6 meses. A gente recomenda, no caso do alerta geada, o principal método recomendado é esse, enterrar as mudinhas de café. Elas podem ficar enterradas até 20 dias, embaixo da terra, sem nenhum prejuízo. Mas, se não for ocorrer a outra geada, pode desenterrar logo em seguida que passou o risco. Tá?
Então aqui é uma foto do agricultor que em 2000 ele enterrou as mudinhas, depois desenterrou, estava todo verdinho, protegeu o café da geada. Enquanto que o milho safrinha dele, ó, isso aqui não é tá seco para queimar não, para colher não, isso aqui foi todo danificado pela geada, queimou todo o milho safrinha no Paraná nesse ano. E aqui os gráficos, né? Nós medimos, a gente tem as estações meteorológicas e mede a temperatura na folha, na condição que nós colocamos os termopares. Então isso aqui foi 2000, no ano de 2000, ó. Teve uma geada aqui, esse em cor-de-rosa é o café exposto, a temperatura do café exposto. E esse em azul é a temperatura do café coberto, na mesma condição, estava um do lado do outro. Tá? Então olha a diferença que chegou, né? Teve geada -4, dia 12, dia 14, dia 17, dia 21, dia 24 teve outra geadinha. Então foi uma semana, uns 10 dias muito difíceis para nós. E o café coberto, ó, permaneceu sempre com a temperatura positiva, sempre positiva. Então é uma técnica que a gente recomenda lá, que funciona. E como fazer esse enterro? Não sei se vocês conhecem, não deve ser uma situação muito comum aqui para vocês, mas lá o agricultor já está bem treinado, né? Dobrar a muda com bastante cuidado, né, para não quebrar, e jogar 2, 3, 4 enxadadas de terra, né? Deixar um montinho de terra, cobrir o máximo possível para que fica, quanto mais cobrir, mais aquecido vai ficar o café. Não pode deixar a folhinha para fora, se ficar a folha para fora, queima. E daí, né, deixar enterrado e acompanhar o alerta. A gente indica quando que enterrar e quando vai desenterrar. Tem que acompanhar o nosso sistema. Tá? Porque se vier uma geada logo em seguida, como foi em 2000, não pode desenterrar. Se a gente acompanha e vai ter várias geadas, não pode desenterrar. Ele tem que acompanhar o programa para saber quando desenterrar. No caso, que o ano passado, que foram 2 geadas em tempos diferentes, né? Em períodos diferentes, então a gente recomendou enterrar e passou, desenterrou. Aí depois teve outra geada, enterrou de novo, aí desenterrou. Então, se a gente vê que na sequência não vai ter geada, pode desenterrar o café. E para desenterrar é com a mão, né? Daí não pode usar ferramenta. Isso aí é trabalho manual, eu sei que é um trabalho difícil, oneroso, trabalhoso, por isso que nosso sistema é complicado. A gente também não pode falar que vai gear e não gear, né? Ele vai lá, tem todo esse trabalho, né? Que é um custo para o agricultor, e depois não tem a geada. Então é um trabalho de bastante responsabilidade e de bastante difícil. Principalmente quando tem aquelas geadas fraquinhas, que fica ali, a gente fica na dúvida, será que vem, será que não vem? Porque a atmosfera é muito dinâmica, como eu disse, a frente fria vem e atrás a massa polar, e pode acontecer um monte de coisa, inclusive bloqueios, desvios. Então, para saber se vai gear ou não, não é muito simples. Isso, né, para passar para o agricultor, requer responsabilidade. A palha, isso foi outra cobertura que nós usamos e funcionou bem. Isso foi uma coisa bem bacana. Ó. Nós colocamos bastante palha, mas tem que ser um volume bem grande para proteger bem o café. E protegeu, né? O café ficou verdinho, as temperaturas mais altas, né, do que no café descoberto. Então esse sistema também funcionou. Tanto a palha de arroz como a de feijão. Nessa época, várias pessoas deram várias ideias para a gente cobrir. Cobre com isso, cobre com aquilo, todo mundo tem uma ideia, né? De como proteger o café. Aí, vamos usar coisa que tem, que o agricultor pode ter na propriedade, que é mais fácil de usar. E aí deram essa ideia desse bambu. É um bambu gigante, não sei se tem aqui no Paraná, tem bastante. Aí cortar no meio e colocar as telinhas de bambu em cima, que é mais fácil para pôr, depois para tirar, se tiver geado, né? Mas foi um método que a gente considera intermediário. Se vier uma geada moderada, fraca, ele protege. Mas como 2000, que foi várias geadas fortes, não funciona. Tá? Então ele pode até funcionar caso a gente faça a previsão e vê que vai vir uma geada não tão forte. Tá? Tubo de PVC também, ele funcionou menos ainda que o bambu gigante. Ele não protegeu
As temperaturas ficaram vários dias abaixo de zero, a gente tirou e todo queimado o café, não funcionou. E um método totalmente ineficiente. Tinha um agricultor na época que falou: vou pôr saquinho de papel, será que funciona? Eu falei: peraí, vamos testar, né? E de plástico também. Colocamos um saquinho plástico em cima, só que não era um plástico tratado, era um saquinho normal. E olha só, a gente viu que a temperatura no saco plástico foi menor ainda. Ele ia ter o trabalho de pôr o saco plástico e ia piorar mais a temperatura, né? Foi mais baixo se não tivesse feito nada. Então é uma situação que a gente não recomenda, né? É bom passar esses casos que não funcionam, inclusive a gente passa lá para os agricultores do Paraná, caso que não funciona, para ele saber o que ele também não deve fazer. Isso é importante. Saco de papel também, a mudinha queimada, não protegeu, ó, ficou igualzinho do sistema sem cobertura. Então também só dá trabalho e não protege nada. Tá? Então, só resumindo, os métodos que foram eficientes, né? Interview total, as palhas que funcionaram bem, o que tiveram eficiência intermediária, que a gente recomenda em caso de geadas leves, ou fracas, ou moderadas, que foram aqueles que eu mostrei, e os totalmente ineficientes que não funcionaram. Esse gráfico aqui é de temperatura, esse aqui é abaixo de zero, esse aqui é acima de zero. Então aqui, ó, os eficientes ficaram sempre acima de zero. Os ineficientes todos abaixo. Isso aqui foram todos os dias da geada do ano de 2000, em julho de 2000. Cobertura parcial do cafeeiro. Isso é um método que a gente recomenda, porque a cobertura das mudinhas, ela funciona de 0 a 6 meses. Até 6 meses dá para dobrar a mudinha, né, e ela fica lá enterrada. Acima de 6 meses, o caule já está lignificado. Não tem como dobrar. Então, de 6 meses a 2 anos, o recomendado é chegar à terra junto ao tronco. Claro que se tiver uma geada forte, moderada, a parte aérea vai se perder. Mas o tronco vai ficar protegido, porque ele é sensível, como eu disse, a -2 ele é sensível. O tronco vai proteger e não vai perder a muda, né? Vai ter a reserva da parte aérea, mas a muda vai rebrotar e você pode conduzir. E esse sistema, apesar que muitos agricultores ainda não fazem, só fazem na véspera da geada, mas a gente recomenda que seja feito desde maio, porque o nosso programa vai de maio a setembro, que é o risco de geada no Paraná. Então, em maio, a gente já fala: chega a terra junto ao tronco dos cafeeiros, de 6 meses a 2 anos. Chega a terra e pode deixar a terra até setembro, para não ter aquela correria de, na véspera de geada, querer ir lá e enterrar e jogar essa terra no tronco, né? Então, é um método que também funciona. A terra é um bom isolante de temperatura baixa, funciona. Depois que você tira a terra, ele rebrota, então protege o tronco do cafeeiro. É uma prática bastante recomendada e usada lá no Paraná. Aqui é outra foto, aqui depois da geada, a gente raspou a planta, estava verdinha, estava tendo translocação e deu tudo certo, né? Só a parte aérea, realmente, ó, as folhas não tem como, né? Elas estavam expostas, mas salvou a planta. Manejo de lavoura. O que pode ser feito em termos de manejo? Eu falei de cobertura, agora vamos falar um pouquinho de manejo. Os cafeeiros bem adubados são mais tolerantes às geadas. A gente teve vários trabalhos lá no Paraná e também empiricamente. A gente olha lá a lavoura de geada, teve geada, a lavoura bem adubada, a mal adubada, sempre a mal adubada está bem mais queimada. Então, uma lavoura sadia é a que mais protege geada, ela segura mais, ela é menos danificada com a geada. E a boa sanidade, principalmente livre de ferrugem. O trabalho que foi feito lá na minha parte, uma lavoura sadia, também sem pragas e doenças, e esse trabalho foi específico para a ferrugem, também protege, é menos suscetível a geada nessas lavouras sadias. E, como eu falei, manter elas livres de plantas invasoras, cobertura morta, para poder armazenar o calor durante o dia e à noite emitir esse calor e aumentar um pouco a temperatura perto dessas plantas.
e eliminar a vegetação de porte alto abaixo do cafezal para facilitar o escoamento do ar frio. É muito comum o agricultor planta na meia encosta, como eu falei, e abaixo do café planta árvore. Isso não é legal por questão da geada. Vou mostrar para vocês. Tinha uma questão de um dia de geada, né? Em cima, 5 graus, vai descendo, vai ficando mais frio, né? Em relação à inversão térmica, e aqui menos 1. Tá? Então vamos dizer que o agricultor plantou umas árvorezinhas. Ele plantou o café no lugar certo, aqui, né? E plantou umas árvorezinhas abaixo. Acontece que essas árvores, ela vai interceptar, ela vai ser uma barreira para o ar frio escorrer e lá para a baixada. E aí a temperatura vai ficar negativa ou menor. Então, vai fazer um bloqueio aqui desse ar frio, né, impedindo que ele vá para a baixada, e a temperatura vai ficar menor, e a probabilidade de dano vai ser maior ainda, né, do que se ele não tivesse nada aqui plantado. Tá? Então, essa é uma questão importante. Com relação aos cultivares, manejo de cultivares. A gente recomenda, nas regiões mais frias do Paraná, onde tem mais suscetibilidade a geadas, plantar frutos precoces, plantar cultivares precoces, né? Para que escape pelo menos os frutos verdes, né? A safra daquele ano não vai ser comprometida, porque se pegar fruto verde em geada também vai acabar danificando os grãos, vai diminuir a qualidade, pode até perder tudo, né? Então, se escapar os frutos verdes já é um alívio, né? Então, recomenda-se fazer cultivares precoces. Porte alto, como eu falei, as cultivares de porte alto, compactas, fechadas, bem fechadas, com entre nós mais curtos, são menos sensíveis à geada, né? Porque tem a própria autoproteção. Escalonamento da colheita também. Recomenda-se colocar vários cultivares de vários ciclos dentro da propriedade para tentar driblar a geada. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Meu tempo está acabando. Já que teve aquela questão em viveiros, né? Viveiros também a gente recomenda lá no Paraná para que haja proteção. O que fazer, né? A gente fez um estudo colocando lona plástica, aquela lona normal, né? Tem viveiro com sombrite e coloca lona. Então, quanto mais lona você colocar em cima do seu café, mais vai proteger. Esse dia aqui, por exemplo, com um plástico preto que nós colocamos e um plástico branco, teve temperatura bem elevada. Enquanto só tiver um tipo de plástico, já diminuiu bem. Sombrite e no melento abaixo, teve menos 1. Olha a diferença de menos 1 no melento, ou mesmo só no viveiro, de negativo, ou 0,5, enquanto lá ficou quase 4 graus, 3,5 graus. Isso aqui é que a gente testou em tubete e saquinho, que eu vou falar agora a seguir. Então, as coberturas plásticas, quanto mais espessas forem, quanto mais camadas tiverem, mais efetiva é a proteção. Né? E com relação ao tubete e saquinho, no Paraná a gente não usa mais saquinho, mas num experimento que a gente fez, tanto lá no viveiro como numa câmara fria, os cafés que estão no saquinho, ele protege mais a geada. Talvez porque até tenha mais solo, né? Tenha mais proteção. Então, as temperaturas das folhas dos cafeeiros com o saquinho plástico, plantado em mudas em saquinhos plásticos, eles são mais... as temperaturas ficam mais altas, eles são mais tolerantes à geada do que os do tubete. Tem mais substrato. Aquecimento dos viveiros. Então, o viveiro, além da lona, pode ser utilizado aquecimento, né? Então, distribuir vários aquecedores distanciados entre si. E que aquecedor, né? É pôr fogo mesmo em latinha. Colocar pó de serra com óleo diesel, na proporção de 3:1, que é o que a gente recomenda lá, e acender essa mistura. Quando a 50 centímetros de altura, se a temperatura chegou a 2 graus, pode ligar, porque vai esfriar muito, né? Provavelmente vai ocorrer a geada. Então, acende essa mistura e permanece até o nascer do sol, né? Porque a geada ocorre entre 6h30, 7 horas da manhã, um pouco antes do nascer do sol, porque a temperatura só vai caindo. Aumenta a hora que nasce o sol. Tá? Então, tem que deixar essa mistura acesa
durante toda a noite. Irrigação também, aquela irrigação com mini partículas, tipo nebulização, isso ajuda também a segurar um pouco a geada. Em viveiro, eu já vi gente até colocar no campo mesmo, colocar aquela nebulização e mesmo esquema, tem que colocar à noite, quando ainda tiver, a temperatura estiver a 2 graus, né? Não pode esperar ligar de manhã, que daí já fez estrago. Tem que ser de madrugada, quando tiver 2 graus, ligar a irrigação e deixar. Então isso aumenta um pouquinho a temperatura ambiente. Eu vou falar aqui rapidamente sobre as experiências que a gente tem em APAR sobre arborização. Isso é um método permanente que a gente funciona bem no Paraná, que protege contra as geadas e também contra as altas temperaturas. E na nossa região lá, uma região de transição, então tem de tudo. Tem geada, tem temperaturas altas. Então é uma forma que ajuda os dois lados, né? Então grevilha é uma planta utilizada, né? Com 70 plantas por hectare, ela protege contra geada. Então a gente viu que até 70 plantas por hectare, com uma condição que não tem geadas, ela produz bem, né? Depois diminui a produção. Se eu colocar muitas plantas, também diminui a produção. Tá? A bracatinga é uma planta lá do sul, muito utilizada para lenha, também protege de geada. As temperaturas ficaram mais altas nessa população de plantas de bracatinga no meio do café, quanto sem proteção ficou mais baixa. E a produção do café com bracatinga aumentou, comparada com o pleno sol. Só que foi época de geada também, né? Então, em época de geada, a produção do pleno sol caiu muito, porque danificou muito. Então, onde tinha planta que ficou mais aquecido e danificou menos café, a produção foi maior. Tá? Isso aqui é fotos de uma bracatinga. Só que em épocas que não tem geada, e população muito alta de bracatinga, isso acaba reduzindo a produção. Então aqui, produção com 139 plantas por hectare e com uns 555 plantas por hectare. Estava bem adensado. E a produção foi menor do que o pleno sol, né? Por causa desse adensamento, uma competição por luz, e acabou que em condição de sem ocorrer a geada, a produção foi menor. É porque quando acontece a geada, daí que dá a proteção, daí que dá a diferença de produção. Né? As vantagens da bracatinga, vou passar rapidamente, e as desvantagens. Ela quebra com facilidade, a longevidade dela é baixa, a qualidade de madeira também, ela é usada para lenha só, e ela diminui a produção em população muito alta. O seringueira também, inclusive agora no consórcio foi aprovado trabalho, mas vão continuar trabalhando café com seringueira, é bastante utilizada, porque o produtor usa o látex, que tem um bom preço também como renda, como fonte de renda, e ele também protege contra as temperaturas máximas, né? Lá em Londrina, esse aqui, esse aqui foi a pleno sol, isso aqui todos os tratamentos embaixo da seringueira, e também de geada, temperatura mais baixa, no pleno sol e na época do inverno as temperaturas mais elevadas. Nós estamos fazendo novos estudos. Em 2012 nós plantamos algumas outras espécies para testar em relação à geada e outras variáveis. Nós vamos avaliar bicho mineiro, doença e várias outras coisas com café orgânico também, com várias coisas com essas plantas, né? Escolhemos plantas nativas de crescimento rápido. E aí é o delineamento e como é que está o nosso experimento lá. Está bem adensado, 11 plantas de café, cada 11 plantas de café tem uma árvore, né? Em zigue-zague assim, e está bem adensado. Mas a ideia é agora a gente plantou em 2012, agora já é começar a entrar com poda, porque a árvore tem crescimento rápido, ela já cresce rapidinho. Começar com poda, né, para poder entrar luz, não competir por luz, e mais para frente a ideia é tirar a planta mesmo, tirar algumas árvores para poder não competir tanto por luz com o café. Então essa é a moringa, experimento, está bem adensado. Essa é a capixingui,
Essa é a trema, está bem sombreada, essa aí provavelmente vai ser podada e depois retirada algumas plantas. Essa também não está tão fechada, é a glicídia. A manduiriana também não está tão fechada. Essa está bem fechada, a jangada. Isso aqui a gente vai ter que tirar, podar, tirar algumas árvores. Mas no sistema de produção de árvores, isso aqui também dá um curso só disso, né? De falar sobre a arborização de cafeeiros, porque tem inúmeras vantagens que eu só estou apresentando um pouquinho aqui com relação à geada, tá? E essa abracatiga que está sendo repetida de novo. Então aqui algumas vantagens, né, da arborização. Ela é eficiente para a geada, é uma técnica viável, produção econômica. Para decidir que árvore plantar tem que ser de caso a caso, né? Tem que estudar cada caso. E também deve considerar a rentabilidade do sistema, não só a produção, né? Ele diminui a viabilidade do café, né? Tem uma produção mais estável e outras vantagens também, a questão de adubação, pragas, doenças, que também diminui. Então toda essa questão, e além do subproduto que essas árvores podem dar para o agricultor, outra fonte de renda. Em cafés especiais, porque é uma bebida de melhor qualidade, nós também estamos estudando isso, a questão de bebida de melhor qualidade nesse café com sombra. Cultivares, e estou quase terminando já essa parte de cultivares e espécies tolerantes à geada. Isso seria a nossa solução, né? Se tivesse um café arábica totalmente resistente à geada. Mas não tem, né? Com relação a cultivares, não tem um café resistente à geada, uma arábica resistente à geada. Todos eles são sensíveis. Nós estamos em trabalho lá, testamos agora em maio 20 genótipos para ver se a gente encontra um que é menos pior e estamos no mês que vem vamos testar mais genótipos que a gente tem lá com o pessoal do melhoramento, mas ainda não posso dizer que existe um café arábica totalmente tolerante à geada. Com relação à espécie, a gente sabe que o arábica está numa intermediária, né? Uma classificação intermediária de geada. O canéfaro é muito mais sensível, né? Tanto que ele é plantado aqui na parte mais tropical, mais ao norte do país. Nós estamos com o trabalho lá tentando implementar o canéfaro lá para ver como é que ele se comporta no Paraná, mas já por 2 vezes trouxemos as estacas, fizemos as mudas, morreu o café com a geada. E foi uma geada de 2011, que nem foi geada forte, uma geada fraca. 6 clones sobreviveram. Agora nós vamos tentar conduzir esses 6 clones e ver o que eles têm de diferente. 6 clones do canéfaro sobreviveram lá no campo. Então depois que a gente plantou em 2011 e deu a geada, fizemos tudo de novo. Viemos aqui no Espírito Santo, pegamos as estacas, né, para totalmente limpa, fizemos as mudas lá no Paraná, plantamos de novo, enterramos o café, teve o alerta geada, enterramos o café, a hora que desenterrou o café estava tudo morto. Nem a cobertura com terra segurou o canéfaro. Então realmente é bastante sensível à geada, é uma dificuldade para a gente lá no Paraná. E esse aqui é um trabalho que nós fizemos agora recente também, junto com esses cultivares e esses genótipos que a gente colocou no fitotron, que a gente deixou durante 15 dias aclimatando e depois caiu a temperatura. Então a gente testou a temperatura -1, -2, -3, -4, em todas essas cultivares. Esses dados ainda estão em processo de análise. A gente não terminou ainda as análises estatísticas para ver qual foi que deu mais resultado. Mas a gente fez análise de fotossíntese, análise visual, vamos fazer a parte de bioquímica. Mas de cara, esse aqui a gente percebeu que isso aqui é o café racemosa, né? É a espécie racemosa. E esse é um arábica normal, um dos genótipos. Os dois foram submetidos na mesma situação a -4. E olha só, -4 ele ficou bonitinho, verdinho. Então a gente sabe que o racemosa, tanto o racemosa como o Dendrebrei, ele é mais tolerante à geada. Então, para o programa de melhoramento é uma boa luz no fim do túnel, né? Que pode ser uma saída para a gente descobrir qual gene pode ser transferido para o arábica para essa questão de geada.
Podas. Podas é bem rapidinho, né? Não tem muito o que falar, porque depois que o estrago está feito, não tem muito o que fazer. Então, a poda de recuperação de cafeeiros após a geada vai depender da intensidade da geada e do dano que causou no cafeeiro. Um exemplo foi o ano passado, que tivemos aquela geada. Infelizmente, devido à geada e com o preço do café, nosso parque cafeiro reduziu pela metade. Já era pequeno, agora já está menor ainda. Então, depois dessa geada, 15% das plantas foram decotadas e 21% foram recepadas. A nossa produtividade, devido a essa geada desse ano, está 15 sacas por hectare. Bem baixo. E qual poda utilizar? Decote, recepa, esqueletamento, apenas a desbrota, em qual altura? Tá? Então, a solução é bem simples, né? O que tem que ser feito é bem simples. Esse aqui é um estudo que o Androcioli e o Caramori fizeram na minha parte. Então, eles pegaram as plantas e podaram em várias alturas. Deixaram sem poda, podada 0,5, a 1 metro de altura, a 1,5 metro, a 2 metros, a 2,5 até 3 metros, né? Foi podando, né? 3 metros de altura. Então, quanto mais alto, menor é a poda, né? Podou bem pouquinho aqui. Então, tanto no Catuaí como no Novo. E foi observado que quanto mais alta a poda, menor é o dano. Menor é o dano por geada. Menor é o dano das folhas. Eles podaram no ano seguinte teve a geada. Foi assim o experimento, podaram, no ano seguinte teve a geada. E eles viram que aquelas plantas que estavam com a poda mais baixa foi mais afetada. Por causa da própria autoproteção do cafeeiro, né? As que estavam mais podadas, que tinham menos folhas, ela protegeu menos. Então, o dano da geada tem correlação inversa à altura dos cafeeiros, devido à proteção do tronco pelas copas dos cafeeiros. Tá? Então, eles protegem, a copa protege tanto o tronco quanto as folhas. Então, o que fazer em caso de geada? Cortar o menos possível. Deu geada, corta os ramos que estão secos. Tá? Corta o menos possível. Somente os ramos danificados. Por exemplo, a geada de decote. Quando utilizar? Se viu que a geada atingiu a parte de cima do cafeiro, até a parte onde está bastante danificada, aí faz o decote. E quebra os ramos que estão mais embaixo. Ou seja, tira só o ramo que está queimado, que está danificado. Tá? E esqueletamento. Aí, se for uma geada mais forte, ou um café que estava mais sensível, mais aberto, não protegeu tanto, queimou bastante os ramos plagiotrópicos, esqueleta até a altura que danificou o ramo. Tá? E a recepa, né, quando foi uma geada forte, recepa toda a parte aérea que foi afetada. Em casos que não tem o que fazer. Então, as brotas novas atingidas pela geada de canela, quando as brotações estiverem em torno de 10 centímetros, desbrotar e daí conduzir um broto por planta e em seguida eliminar a haste superior. E quando podar? Não é que deu geada, vai correndo lá e poda a planta e recepa, não. É importante esperar, porque os danos, como eu disse lá, ele demora para aparecer. Então, se você podar logo, você pode correr risco de tirar partes que também não foram prejudicadas. Então, recomenda-se deixar de 60 a 120 dias após a geada, tá? Porque dá indicação mais real do que realmente foi queimado. Não tem problema deixar por esse tempo lá. Tá? E também essa parte que você não vai tirar pode servir de reserva para conduzir as brotações que vão vir em seguida. É isso, tá? Essa aqui é um pouco da revisão que eu falei, né? Eu falei de vários trabalhos, eu não citei lá, mas estão citados aqui, tá? Tem alguns outros também. Aqui a nossa equipe lá do Paraná, que a gente trabalha com geada, o pessoal da agrometeorologia, tem os melhoristas, os fitotecnistas, os fisiologistas, e temos uma meteorologista também que trabalha com essa questão de geada lá no Paraná. E é isso, obrigada. Desculpa aí os contratempos.